Olá pessoal, eu sou o pastor Hamilton Júnior, sou pastor e professor. Estarei ministrando para vocês o curso de administração eclesiástica. Tenho certeza que esta disciplina irá te edificar, irá te ajudar e, claro, se você tiver um excelente comprometimento com essa disciplina, ela também poderá mudar a sua vida, trazer regras, forma de conduta que irão te auxiliar muito a servir a Deus, a conduzir a sua família e, por que também não dizer, conduzir a sua vida profissional. Sejam bem-vindos à disciplina Administração Eclesiástica. Eu sou pai de 3 filhos lindos, ali está minha esposa Tamires, e sou pastor da primeira igreja presbiteriana renovada de Paysandu, e aqui está um pouquinho da minha formação acadêmica como teólogo, como pastor e como professor de teologia. Vamos hoje olhar amplamente o que iremos trabalhar dentro da disciplina. Dentro dessa disciplina, nós iremos trabalhar o conceito geral de administração na primeira aula. Na segunda aula, trabalharemos o tema administração eclesiástica, uma visão geral sobre a administração eclesiástica. Na terceira aula, funções fundamentais da administração eclesiástica. Na quarta aula, administração do tempo. E na quinta aula, uma aplicação à administração eclesiástica. Vamos, portanto, para a primeira aula proposta: conceito geral de administração eclesiástica. A palavra administração, ad, do latim, significa tendência para, e ministração vem do latim minister, que é subordinação ou obediência. Então é ter uma tendência a obedecer, se subordinar a algo, criar uma forma, uma regra de lidar com alguma coisa. Popularmente designa o desempenho de tarefas de direção dos assuntos de um grupo. Podemos descrever a administração eclesiástica em 2 palavras, e eu gosto muito dessas 2 palavras: gerenciamento e organização. Ou seja, quando você gerencia algo, administra algo, com organização você está pondo em prática os métodos gerais da administração. Há uma definição muito interessante de Strong e Freeman, que ensinam que administração é o processo de planejar, organizar, liderar e controlar. Depois nós vamos olhar de uma forma mais profunda para esses 4 processos. Para Stone Freeman, o trabalho dos membros da organização e de usar todos os recursos disponíveis da organização para alcançar os seus objetivos é o que caracteriza a administração. Um conceito dentro da administração geral é que é uma ciência social que está diretamente relacionada a todas as atividades que envolvem planejamento, organização, direção e controle. Se você está dentro de um organismo com um método, com uma prática só, com um objetivo só, você está exercendo a administração no mais claro conceito que define a administração geral. A tarefa da administração é a de interpretar os objetivos propostos pela organização e transformá-los em ação organizacional por meio de planejamento, organização, direção e controle de todos os esforços realizados em todas as áreas e em todos os níveis da organização, a fim de alcançar tais objetivos
de maneira mais adequada à situação. Então, quando você organiza, você consegue atingir os objetivos propostos. E a tarefa da administração, de um modo geral, é reunir as ideias, canalizar o potencial de todos de uma forma muito bem distribuída para atingir, portanto, o objetivo final. Dentro ainda de um conceito geral de administração, conforme Mark Parker Fowler, a arte de fazer as coisas através de pessoas, para ele, é o que define a administração. A arte de escolher pessoas, incluí-las em uma mesma tarefa, é para Murray o conceito geral de administração. Uma reflexão minha própria e adequada para a administração geral é que a administração é essencial em toda a cooperação organizada. E claro que se é uma cooperação organizada, a igreja se inclui nesse contexto. É a ação de dirigir o bom andamento dos propósitos estabelecidos. Em nosso caso, como igreja, o pastor, o presbítero, tem que acompanhar os objetivos propostos pela igreja e transformá-los em ação através de um bom planejamento, organização, direção e controle de todos os esforços realizados em todas as áreas e em todos os níveis, a fim de atingir tais objetivos. Se eu seguir esta visão, este conceito de administração geral, eu vou conseguir administrar aquilo que Deus colocou na minha mão. É claro que, já tratando a verdade sobre a administração, é que eu não posso realizar tudo sozinho, não posso fazer tudo sozinho, e para que o meu desempenho tenha o objetivo desejado, eu preciso administrar aquilo que eu vou fazer com o conhecimento necessário sobre o conteúdo que eu estou executando, com quem eu vou fazer e qual é o objetivo que eu quero atingir através disso. Se eu tiver uma boa administração, uma boa visão de administração, eu vou conseguir atingir os objetivos e executar todas as tarefas. Esta é a visão, é o conceito geral de administração. Eu gosto muito das definições etimológicas. Eu quero que você grave muito bem isso na sua cabeça. Administração, uma tendência para quê? Para se subordinar, para obedecer, para trabalhar em grupo, para atingir o mesmo objetivo, seguindo as diretrizes necessárias. Se eu fosse resumir na prática o que é administração geral, eu resumiria que é gerenciamento e organização. Se eu seguir esses dois padrões de organização e gerenciamento, com certeza eu vou estar atingindo os meus objetivos. E uma aplicação sobre o conceito geral de administração, e este é um texto que eu mesmo elaborei. Para mim, administração em um contexto geral a partir do momento em que o homem reconhece que é incapaz de realizar suas tarefas de forma ágil, eficaz e com precisão sozinho, ele cria os meios para que seu objetivo final seja alcançado. Esse meio pode ser chamado de ação conjunta para atingir a sua meta. Essa meta só pode ser alcançada se ele administrar bem seu grupo e distribuir bem as atividades para uma força-tarefa muito bem dividida em etapas com uma só finalidade. Só assim o seu trabalho terá qualidade e pontualidade. Só então o resultado final será um sucesso. Dentro desse texto que eu elaborei, eu fiz questão de destacar algumas palavras que são importantíssimas para você compreender esse contexto. Eu as coloquei em negrito e também mudei a cor da fonte. Elas estão em fonte vermelha. Sozinho, ação conjunta, meta, etapas e sucesso. Se você compreender
cada uma destas palavrinhas e o que realmente elas significam dentro desse contexto, você com certeza irá atingir os seus resultados. Uma explicação bem simples e ilustrativa sobre estas palavrinhas que eu utilizei ali: não fazer nada sozinho, pensar de uma forma grupal, com uma ação conjunta, focados, mantendo foco dentro da administração. Essa palavra é muito importante, mantendo foco aonde? Nas metas, que também é um termo muito técnico e muito utilizado dentro da administração, seguindo as etapas propostas, daquilo que você planejou. Só assim você obterá o sucesso. Dentro dessas figurinhas aqui, você vai ver um pouquinho do que eu estou querendo dizer. Se eu quiser construir uma casa, simples como aquela ali que está na imagem ilustrativa, eu posso construir essa casa se eu tiver a minha capacidade profissional, a minha habilidade necessária para realizá-la. Mas eu vou conseguir executar aquele trabalho num certo espaço de tempo. Vamos dizer aí de uma forma bem exemplificada. Eu construiria uma casa daquela ali em um mês. Uma casa de um cômodo só, um telhadinho de 2 águas, uma portinha só, uma casinha pequena. Pronto, cumpri a minha tarefa. Eu acredito que aquela imagem seja realmente o ápice do que eu posso fazer em um mês. Porém, se o meu desafio for construir uma casinha um pouquinho maior, no caso dessa casa aqui já é uma casinha de 2 andares, já a minha casinha que está na ilustração é só a portinha de entrada ali, já tem janelas, tem uma chaminé lá em cima, eu não vou conseguir executar esta mesma tarefa neste curto espaço de tempo, nesse curto tempo que eu tenho. Em um mês, como eu concluí aquela casinha ali, eu não vou conseguir concluir esta casa aqui. Para isso eu preciso ter um planejamento. Para isso eu preciso fazer uma ação-tarefa, Eu preciso chamar elementos capacitados, tanto quanto eu, ou que tenham um conhecimento básico sobre o assunto, para desenvolver esta tarefa. Então, nesse caso aqui, eu não conseguiria executar sozinho, eu teria que pedir ajuda para algumas pessoas, e eu teria que seguir os elementos necessários, distribuir as tarefas, falar assim, você vai trabalhar na fundação, você vai trabalhar com a parte do concreto, você vai trabalhar com a ferragem, você vai trabalhar com o madeiramento, você é a parte do acabamento e etc. A cada um eu delegaria uma função diferente para desempenhar essa tarefa. Mas e se eu quisesse, em um mês, construir uma casa ainda maior do que esta casa, que é chamada de sobrado, uma casa de 2 andares? Se eu quisesse fazer um prédio, aí o meu planejamento teria que ser muito maior, o meu gerenciamento teria que ser muito maior, e eu precisaria de muitas pessoas envolvidas nesta tarefa. Muitas pessoas que estariam dispondo o seu tempo e a sua mão de obra e a sua capacitação profissional para realizar esta grande tarefa. Agora, e se eu tivesse que desenvolver um bairro, uma rua, um condomínio fechado? O planejamento teria que ser muito maior, a minha administração teria que ser muito maior, as pessoas envolvidas teriam que ser muito maiores. Se eu fosse realizar esta tarefa aqui sozinho, com certeza eu passaria longos anos da minha vida, eu esgotaria minha capacidade física, a minha qualificação profissional, e pode ser
que eu não conseguisse concluir, ou se eu concluísse, pode ser que o meu trabalho não ficaria conforme eu planejei ou conforme eu desejei. Se eu entendo que eu não tenho capacidade de realizar tudo sozinho, se eu entendo que eu preciso de ajuda para realizar certas tarefas, se eu entendo que as pessoas que estão do meu lado precisam me ajudar para realizar o que eu desejo, atingir o meu sucesso, o meu objetivo final, eu me torno um administrador, passo a gerenciar pessoas, seguindo um planejamento para atingir as metas. Esta é uma visão geral da administração. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha aprendido, eu espero que você já tenha pego alguma coisa, porque na próxima aula nós já vamos mergulhar na administração eclesiástica. Então, gerenciamento e organização para realizar grandes tarefas. Se eu quero ir longe, eu preciso ter uma boa administração. Se eu quero atingir os meus objetivos num curto espaço, num curto tempo, eu preciso de muitas pessoas imbuídas para realizarmos esta grande tarefa. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula. Um abraço a todos.